Este já caiu na P1 e envolve os conceitos abordados no capítulo 1 do livro do professor Franco Brunetti. Se caiu na P1 de MEC-Flu, deve ser impossível. Nós precisamos quebrar este paradigma. O primeiro passo para se ter sucesso na prova é se conscientizar que todos os problemas são possíveis. Vamos demonstrar isso resolvendo esse problema. Uma placa retangular 1 sobe sobre um plano inclinado, como mostra a figura. Sabendo que as polias e os fios são ideais e que utilizou-se um fluido lubrificante de viscosidade cinemática igual a 40 cent-Stoke, pede-se determinar o peso do cilindro no sistema internacional. Dados: espessura do fluido lubrificante na placa igual a 1 centímetro, peso específico relativo igual a 8, peso específico da água igual a 1000 kgf por metro cúbico, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, peso da placa igual a 15 kgf, comprimento do cilindro igual a 1 sobre π metros, velocidade constante do sistema igual a 1,5 metros por segundo. Dimensões da placa: largura 60 cm, comprimento 80 cm. Dimensões do cilindro: diâmetro interno 200 cm, diâmetro externo 202 cm, comprimento L. Desenho elaborado pelo ex-monitor, hoje engenheiro Bruno de Oliveira Schenck. Trata-se de um movimento retilíneo uniforme, portanto, temos que impor que não haja resultante nos mesmos. Ou seja, nós vamos ter que impor que a somatória das forças que atuam na placa tem que dar zero, e que a somatória das forças que atuam no cilindro também tem que dar zero. E devemos ainda lembrar que sempre com um corpo sólido, em movimento, em contato com o fluido lubrificante, o fluido lubrificante faz surgir uma força de resistência viscosa, que será sempre contrária ao movimento e responsável pela velocidade permanecer constante. Cálculo da força de resistência viscosa. A força de resistência viscosa é calculada pela tensão desse cisalhamento vezes a área de contato. Essa tensão desse cisalhamento é calculada pela lei de Newton da viscosidade, que afirma que a mesma é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade, onde a constante de proporcionalidade é a viscosidade. Portanto, a tensão desse cisalhamento será μ vezes o gradiente de velocidade vezes a área de contato. Importante observar que quando a espessura é pequena, o gradiente de velocidade é uma constante. Uma constante que pode ser calculada pela relação entre a velocidade e a espessura do fluido lubrificante. Neste caso, a força de resistência viscosa é calculada pelo produto da viscosidade vezes a velocidade dividido pela espessura do fluido lubrificante vezes a área de contato. Como vou achar a viscosidade dinâmica para esse exercício? Bom, quero deixar claro que o meu objetivo é fazer você aprender a pescar e não lhe dar um peixe de forma gratuita.
Para completar a solução do problema, impomos a condição de equilíbrio em cada corpo envolvido no sistema. Dados. No caso da placa, as dimensões, a largura e o comprimento, o seu peso, 15 kgf, a sua velocidade, 1,5 metros por segundo, a espessura do fluido lubrificante, 1 centímetro, ou seja, 10 a menos 2 metros. A partir daí, sabemos que a placa sobe. Portanto, contrária à placa, tanto na parte superior como na parte inferior, nós temos a força de resistência viscosa. Então, temos duas forças de resistência viscosa. No sentido contrário ao movimento, ainda temos a componente tangencial do peso, que seria o peso vezes o seno do ângulo de inclinação. E, no sentido do movimento, nós temos a tração do fio. Portanto, a condição de equilíbrio seria, somatória das forças na placa igual a zero, seria a tração igual ao componente tangencial do peso mais 2 vezes a força tangencial. Ou ainda, tração igual peso da placa vezes seno de 45 mais 2 vezes μ V sobre epsilon vezes área de contato. Isso porque a espessura de 1 centímetro é considerada pequena. Já calculamos a viscosidade. A viscosidade dinâmica é igual a 0,0327 kgf vezes segundo por metro quadrado. Portanto, considerando todas as grandezas no MKS técnico, temos que a tração seria o peso 15 vezes 145 mais 2 vezes 0,0327 vezes 1,5 sobre 10 a menos 2 vezes 0,6 vezes 0,8, que seria a área de contato, que nos dará uma tração igual a 15,315 kgf. Vamos agora impor a condição de equilíbrio para o cilindro. Temos os dados do cilindro, o diâmetro interno, o diâmetro externo, seu comprimento, 1 sobre π metro, e a velocidade do mesmo, que é constante, 1,5 metros por segundo. Ora, o cilindro desce, portanto, a força de resistência viscosa é sempre contrária, estão para cima. Então, no mesmo sentido da tração. E no sentido do movimento, nós temos a componente tangencial do peso do cilindro, que seria o peso do cilindro vezes seno do ângulo de inclinação, no caso 60 graus. Portanto, somatória das forças no cilindro igual a zero, componente tangencial do peso igual à tração mais a força de resistência viscosa. Componente tangencial do peso seria o peso vezes seno de 60 graus, igual à tração que nós já achamos, 15,315, mais a viscosidade que é conhecida, 0,0325, vezes a velocidade, 1,5, dividido pela espessura do fluido lubrificante no cilindro, vezes a área de contato do cilindro. Ora, precisamos calcular a espessura do cilindro, que seria o diâmetro externo, menos o diâmetro interno sobre 2. Aqui o verdinho, ó. Essa seria a espessura do fluido lubrificante, que vai nos dar 1 centímetro ou 10 a menos 2. A área de contato de um cilindro, ao abrir, seria sempre a área da superfície lateral, ou seja, π diâmetro interno, que é ele que está em movimento, vezes o comprimento do cilindro. Então, seria π vezes 2 vezes 1 sobre π, ou seja, 2 metros quadrados. A partir daí, considerando todas as grandezas no MKS técnico e depois convertendo o peso para o sistema internacional, temos que o peso do cilindro vezes seno de 60 igual a 15,315 mais 0,0327 vezes 1,5 sobre 10 a menos 2 vezes 2, que vai nos dar um peso do cilindro aproximadamente igual a 29 kgf. Como 1 kgf é 9,8 newtons, passando para o sistema internacional, temos que o peso do cilindro seria 284,3 newtons.